Bem, com muito prazer recebendo no meu canal a economista a doutora Zena Latifi. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu sempre gosto muito de economia, porque como eu sempre falo aqui, antes de fazer a história, eu me aventurei na área de economia até um certo momento, até o terceiro ano. Aí depois trabalhei até na área de economia, imagina, setor de custos e orçamento, foi minha última função de uma empresa, faz tempo isso. Aí depois eu falei, não, minha área é história, aí fui para a história, então agradeço muito a doutora Zena ter aceito o meu convite e fazer uma pergunta fácil de fazer. O duro, eu acho que é responder. Qual é o desenho que a doutora Zena Latif faz em 2023? Eu digo que sempre economista é muito complicado. Quem imaginaria em janeiro de 2022 que no mês seguinte, fevereiro, em 24 de fevereiro, teria a guerra da Ucrânia? Aquilo mudou tudo, né? Ninguém em janeiro imaginaria. Quer dizer, então sempre a gente, claro, tem um imponderável. Como dizia o Nelson Rodrigues no futebol, o sobrenatural de Almeida e tal. Então, eu pergunto à doutora, como é possível desenhar para o Brasil, em linhas gerais, claro, o cenário econômico de 2023? Muito obrigado por ter aceito o meu convite. É um prazer, é uma honra estar com você, Vila. Olha, acho que você já colocou bem, né? Cada vez mais o economista está tendo que fazer análise do quadro político para discutir a economia. E que é claro que isso dificulta muito o trabalho, porque não é para isso que a gente é treinado. Então, já fazer projeção de economia é complexo num país que tem tantos acidentes de percurso, que tem tanta instabilidade. E aí você adiciona questões da política, né? E o Brasil tem um adicional, aí, claro, comparando com países como Estados Unidos, enfim, a gente não tem tanta disponibilidade de dado assim. Então, por exemplo, você vai fazer uma análise do mercado de trabalho, a série temporal do IBGE, ela é curtinha, né? Ela é de 2012 para cá. Então, imagina, como é que você vai fazer análise de longos ciclos? Claro que tinham essas variáveis no passado, mas aí você vai aprimorando a metodologia e nem sempre consegue fazer a, a junção de uma série com a outra. Então, enquanto os Estados Unidos você tem taxa de desemprego ali do início do século passado, meados do século passado, a gente aqui tem uma série compatível muito curta, né? Então, tudo isso, quer dizer, falta de dados, séries históricas muito curtas, um ambiente muito instável, tudo isso dificulta muito as projeções. Daí você insere questões políticas, enfim, e de toda a natureza, questão geopolítica, como você citou, tudo isso dificulta muito. E a outra coisa que é interessante colocar, isso vale a pena colocar, porque tem até nome na economia para isso, quer dizer, para esse tipo de fenômeno, que é o seguinte: quando você começa a ter, por exemplo, vou dar um exemplo, muitas críticas a uma determinada questão, isso, pelo filtro do debate público, pelo caminho do debate público, muitas vezes você tem as ações dos governos serem alteradas. Então, por exemplo, você chega e fala, olha, o governo faz um anúncio qualquer, e aí vem toda a crítica dos economistas, a imprensa reforçando, com base nesses estudos, e o governo muda de ideia. Né? O que é saudável, mas só para colocar que é muito complexo de fato, muito complexo a gente ficar fazendo projeções, particularmente para um país como o Brasil. Mas é possível imaginar que a gente tenha um crescimento positivo do PIB em relação ao ano anterior e num cenário internacional também complexo, né? Porque essa guerra da Ucrânia ninguém imaginaria, e é interessante a gente rever as análises na última semana de fevereiro do ano passado e na primeira semana de março. As pessoas imaginavam que a guerra seria de, no máximo, algumas semanas. Vai completar, infelizmente, um ano com reflexos econômicos terríveis para a Rússia, para a Ucrânia, para a Europa centro-ocidental, né, e para o mundo tal. Mas no caso brasileiro, olhando também a economia mundial, a sua avaliação não vou falar se é otimista, realista ou pessimista, mas é possível falar em crescimento positivo da economia brasileira, tendo em vista um dado que eu vi hoje, não sei, a série é pequena, é verdade, mas de melhora no próprio emprego, dentro desse contexto novo agora, com o novo governo também?
Então, dadas as ressalvas que eu fiz na minha primeira intervenção, né, que dá para tentar traçar aqui para cenário? Então, começando pela questão internacional. Ironicamente, por mais que esse quadro internacional tenha todas as suas incertezas, a geopolítica está mais complexa, quer dizer, não tem business as usual. Geopolítica é mais complexa, você vê aí essa polarização, esse antagonismo China, Estados Unidos, é uma ordem mundial diferente, um novo modelo de globalização, mas não é como no passado, porque se o ambiente ficou mais arriscado, é natural que os países façam a sua proteção, né, diversificando seus parceiros, né, então parte dessa busca de trazer a produção para perto tem também a ver com os riscos da geopolítica, né, até eventos climáticos cada vez mais frequentes, enfim. Mas o ponto é que nesse mundo mais complexo, no relativo, eu acho que o Brasil se sai bem, né? Como um país que está distante dos conflitos, que é exportador líquido de commodities, então esses, cada vez que tem, como houve no caso do conflito da Ucrânia, o Brasil ele ganhou liquidamente por nós sermos exportadores líquidos de commodity. Então, parte até das surpresas com o crescimento ao longo do ano passado teve a ver com isso. A gente vê regiões do país que são do agro muito bem, né? Volume exportado elevado, preços explodindo, a rentabilidade do agro muito elevada, pelo menos no início do ano, né? E essa questão de estar distante de conflito. Então, às vezes a gente vê posição de investidores do tipo, olha, já estou muito posicionado em China, a China está indo por um caminho que eu não sei o que vai dar, e já estou com muita exposição, começa a olhar a América Latina, o Brasil com outros olhos. Temos os ativos ambientais, né? Não é à toa que as atenções do mundo para o Brasil, e no caso, assim, ainda que com esses eventos muito preocupantes em Brasília, né, todos os ataques ali, a nossa democracia está ali, né, as nossas instituições funcionando. É um país que cresce pouco, é um país complicado, mas está ali, né, as instituições funcionaram. Então, o olhar do mundo para o Brasil não é ruim. O que a gente torce é que o governo que começa aproveite essas oportunidades, porque tem sim uma boa vontade com o Brasil, tem uma grande expectativa em relação ao Brasil. Bom, isso dito, né, claro que isso não é só o cenário para este ano, pensando no futuro, que ações que nós vamos ter concretas para atrair esses recursos, porque o mundo agora tem essa visão positiva, mas quer ver ações concretas. Quais são as ações concretas para diminuir o desmatamento na Amazônia? Quais são as ações concretas nessa agenda ambiental? Quais são as ações concretas na política econômica, né? Até porque isso é um fator essencial para pacificar o país. A gente está falando de um país muito dividido, mas vale aquela regra do bolso, nada como ter uma economia que funciona para pacificar a sociedade. Vale lembrar, ainda que um contexto diferente, vamos lembrar o que foi o governo Temer, né? Uma parcela grande da população achando que é um golpista, e, pois não teve fora Temer, não teve, de verdade, não teve. Teve escândalo, teve um monte de coisa acontecendo, e o presidente foi até o fim. E por que isso? Muito provavelmente porque a economia voltou a funcionar, né? Começou a ter sinais de recuperação, as pessoas foram cuidar da vida, mesmo com uma aprovação do presidente tão baixa. Então, isso é importante, cuidar da economia é importante. E aí, eu complemento para poder falar dos cenários. Está muito turvo ainda. Mesmo que a gente tenha falas responsáveis de algumas pessoas do governo, de alguns ministros do governo, começando pelo próprio Haddad, a gente vê muito ruído sendo causado pelo presidente. E a gente sabe que, quando fala de agenda de arrumação do fiscal, é o presidente, né? Essa lição é muito importante a gente aprender. Lá atrás, a gente teve, no governo Dilma, um Joaquim Levy que ficou isolado e caiu.
Então, não adianta o ministro falar, o presidente tem que comprar essa agenda difícil de fazer ajuste fiscal. Porque quando a gente fala em ajuste fiscal, é mexer no bolso de todos nós. É mexer em um monte de política pública que beneficia cada segmento da sociedade, e às vezes nem se dá conta, né? E a gente teve isso no governo Dilma e também no Bolsonaro, né? Conforme passou o tempo, a gente foi vendo o Paulo Guedes muito isolado e a política econômica sendo tocada no Congresso. Então, por isso que fica essa expectativa do presidente Lula de dizer um pouco mais do que ele pretende. E aí, quando ele se manifesta, ele acaba trazendo mais ruídos. Então, deixa o quadro muito incerto. Uma coisa, Vila, isso aqui é importante as pessoas compreenderem. Uma coisa é o economista que está lá na instituição financeira, põe suas projeções, o Banco Central faz aquele survey, né, pega aquela pesquisa, que é o Boletim Focus, e o sujeito tem que colocar o número ali do PIB, do câmbio, dos juros, da inflação, da Selic. O economista que, quando põe os números ali, quando faz as suas projeções, ele está convicto. Às vezes é o cenário básico dele, mas às vezes com uma probabilidade bem apertada, né? Porque tem que pôr um número só, né? Você não vai pôr o cenário 1 e o cenário 2, que você tem muito medo do cenário 2. Então, a gente olha os números e fala, bom, tem uma expectativa de crescimento de 0,8, mas você chega e fala assim para o economista, qual a sua convicção desse número? É baixa. É muito baixa, porque a gente não sabe se o quanto, como se não bastassem todas essas incertezas no mundo, enfim, e dentro da própria sociedade, será que vai ter mais protesto? Será que não vai ter? Será que vai ter greve do caminhoneiro? Será que não vai ter? Quer dizer, como se não bastasse tudo isso, a gente está falando de uma sinalização do próprio presidente que não está clara, né? Não está clara. A gente sabe que o Lula não tem exatamente um perfil reformista, como foi, por exemplo, o Fernando Henrique, como foi o próprio presidente Temer, assim, eu não acho que o Bolsonaro foi um reformista, mas ele não atrapalhou algumas agendas do Congresso, que já tem um valor. Essas agendas de marcos regulatórios, enfim, tem coisa importante que avançou, a própria autonomia do Banco Central, mas hoje a dúvida é assim, tá bom, o Lula talvez não seja o grande reformista, mas o que a gente... Será que tem risco de retrocesso? Então, tudo isso dificulta muito a gente falar com firmeza. Então, você chega e fala assim, qual que é o seu cenário para os juros? É de corte de juros ou é de alta de juros? Você pergunta para um economista, ele fala, é de corte. Mas qual a convicção? Não sei. Talvez não tenha. Talvez tenha que subir. Porque não sei o que vai acontecer com o fiscal e, portanto, o que vai acontecer com o câmbio e, portanto, o que vai acontecer com a inflação. Então, a gente está com um cenário que não, claro, coisas muito extremas é improvável, né? Mas a gente está com um cenário que é muito incerto. A verdade é essa, muito incerto, até que a gente tenha as coordenadas vindas do próprio Lula. Não é só o Haddad falar, a Simone Tebet falar, em que pese o peso da fala. Mas, no final, a gente sabe que é o Lula. Eu estava vendo a entrevista do ministro da Fazenda em Davos, né? E aí entrou uma discussão que eu brinco da reforma tributária, que nós estamos falando disso desde 1789, da Inconfidência Mineira, do quinto. Essa discussão antiguérrima. Conversar com o historiador é outra conversa. Muito bem. Aí veio a discussão da reforma tributária. Tributa, velha questão. E eu entrevistei no meu canal um grande economista, o Bernardo Api, que agora está no governo, né? E que expôs, eu acho que de forma clara aqui para quem acompanha o canal, o que ele pensava de reforma tributária, que está lá no Congresso, vale lembrar, né? E eu pensei assim, quando ele foi para o governo, eu falei, agora sai, né? E eu fiquei vendo a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse que no primeiro semestre, é bom lembrar que a nova Câmara toma posse dia 1º de fevereiro, portanto o semestre já é menor, não são 6 meses, mas são 5, lembrando que tem os feriados prolongados, etc, mas que seria aprovada a reforma tributária. Bem, e aí vem a pergunta, uma jornalista perguntou,
mas alguém vai perder, alguém vai ganhar, né? Porque se a reforma agradasse a todos, ela sairia imediatamente. Aí ele falou que teria mecanismos de ajustes paulatinos, tal. Bem, eu entendi o que ele estava explicando e fiquei pensando, espero que isso ocorra. Eu pergunto à doutora Zeina Latif, há uma estimativa por parte do mercado de que a reforma tributária efetivamente seja, primeiro, eficaz, no sentido, não acho que da diminuição do quantum de tributos, porque eu acho que dificilmente ocorrerá, mas na facilidade de pagamento dos impostos, na unificação, etc. Segundo, que ela possa ser aprovada efetivamente, se não nesse semestre, ao menos nesse ano. Sim, a expectativa é essa. Acho que o momento é muito favorável. A gente teve um momento favorável em 2019 que foi desperdiçado, então o momento segue favorável e tem um ponto que é o seguinte, quando houve aquela decisão do presidente Bolsonaro de fazer ali, forçar a redução do ICMS para combustíveis, energia, né? Isso aumentou ainda mais o senso de urgência dos governadores para fazer a reforma, porque já havia esse sentimento que o ICMS é um imposto que está obsoleto, ele não dá conta das mudanças da economia do país, em que o setor de serviços cresceu. No final, ele propiciou aquela guerra tributária, né, aquela guerra fiscal, perdão, dos estados concorrendo para reduzir tarifa, mas hoje, na situação que está, os estados preocupados, porque isso machuca muito a arrecadação, então, meio que num pacto de... Houve consenso dentro do Concefaz, né, do Conselho dos secretários da Fazenda, em favor da reforma. Tem um pacto já. Então, é um momento muito propício. Fica a dúvida... Bom, e a sinalização, como você já falou, do Bernard Api no time, isso é uma sinalização tremenda. Agora, é claro que não, vamos dizer assim, o mercado já pôs no preço essa reforma de verdade? Não, porque tem as pontas soltas ainda para se negociar e, obviamente, vai ser muito importante a habilidade do governo nessa discussão. Essa é uma agenda diferente de marco regulatório, que consegue avançar no Congresso, porque são temas de interesse do setor privado, então não precisa ali grandes negociações, grande intervenção do Executivo. Pois na tributária precisa. Tem a questão da Zona Franca de Manaus, né? Tem a questão de estados que querem manter ali alguma autonomia tem essa discussão, né, de manter alguma autonomia para mexer nas suas alíquotas, se bem que isso é previsto na lei. Tem setores que pedem alíquota diferenciada ou até isenção, né? Então, claro que tem assuntos para ser, como você colocou, se fosse tão fácil assim, já tinha saído. Então, mas eu vejo condições disso acontecer. Mas é isso. É uma expectativa, mas não está no preço, não. Usando o jargão do mercado, não está no preço. Agora, acho que, ainda que o efeito não seja imediato, porque essas coisas demoram muitas vezes para se maturar, é um ganho muito grande. O que a gente tem que ter paciência é que a gente não sabe quando que começa a ter, uma vez aprovada, você olha e fala, não, realmente isso está impactando a economia. Eu vou dar um exemplo aqui. E que olha que no caso o exemplo é mais fácil do que no caso de uma tributária, que foi a reforma trabalhista do presidente Temer, de 17. Foram duas reformas, na verdade, né? A da terceirização e depois a flexibilização da CLT. Por um bom tempo, a gente viu críticos falando assim, não serve para nada, não serve para nada, olha esse desemprego, como se não tivesse tido uma pandemia no país. Então, só que de verdade, o impacto que aconteceu no mercado de trabalho poderia até ter sido pior, não fosse a reforma trabalhista, porque nela estava o princípio dessa flexibilização, que sem aquela legislação ia ser muito difícil ter o trabalho, o home office. Ia ser muito difícil, né? Por exemplo, então, isso foi importante. E hoje a gente observa, na verdade, ao longo, principalmente do último ano, ou um ano e meio, o quanto o mercado de trabalho surpreendeu a recuperação. Então, aqui deixa eu qualificar melhor. O PIB surpreendeu por uma série de razões que a gente pode conversar, algumas meio artificiais, mas o PIB surpreendeu. Agora, dado o PIB, o que se esperava de volta do mercado de trabalho também surpreendeu. Então, fica bastante claro que tem alguma contribuição. Aliás, fica bastante claro, não.
já começam a ter pesquisas acadêmicas nessa linha, já tem pesquisadores já apontando a importância dessas reformas. Agora, veja, é uma reforma de 16, 17, e a gente foi enxergar o efeito mais claro em 22. Então, o fato de uma reforma, às vezes, demorar para se materializar, não quer dizer que ela, né, não gera aquela ansiedade, não serviu para nada, mas não é assim. Então, sim, esse passo do IVA, da criação do IVA, que coloca o Brasil mais próximo da experiência mundial, vai ser um ganho muito grande, ainda que não necessariamente o atual governo vai colher todos esses frutos, né? O Temer fez um monte de coisa para ficar para o próximo, é assim que funciona. Então, colher esses frutos vai ser ao longo do tempo que a gente vai enxergar. O que o Bernard Api cita de pesquisa, se não me engano, é em 10 anos, acho que era um ganho de 1,5% do PIB, ou 2% do PIB, acho que era isso. O PIB aumentaria, em 20% no intervalo de 15, 10 anos, uma coisa assim. Mas você vê que não é para já, não é uma coisa que você vai observar o benefício rapidamente em termos de crescimento da economia. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Os assuntos de economia e muitas vezes os assuntos jurídicos acabaram sendo incorporados ao cotidiano do noticiário político brasileiro. E as pessoas falam na rua, sem necessariamente saber o que é o campo jurídico, como é que funciona, tal. Aquela velha história, sabe os 11 da Suprema Corte e não sabe os 11 da seleção brasileira. E no caso da economia também, todo mundo dá o seu palpite, e parece que tem solução fácil para problemas extremamente complexos. Então, todo mundo vai falando. Eu me lembro que na campanha em 2014, campanha presidencial, em certo momento entrou a discussão do Banco Central. E o marqueteiro da então candidata à reeleição Dilma Rousseff, João Santana, na época considerado um mago, depois a história mostrou que não era bem assim, pelas condenações, etc. E depois foi marqueteiro do candidato Ciro Gomes, agora na reeleição mais recente, que também não foi lá muito bem na campanha. Bem, mas na época havia uns spots de 30 segundos na televisão, e que falava sobre a questão do pré-sal e do Banco Central. E fazia referência do Banco Central, entrava uma voz dizendo o seguinte, que a autonomia do Banco Central, que não tinha sido dito pela candidata, mas por uma apoiadora da candidata na área de educação, mas que é herdeira de um banco, inteiro, de uma fração lá mínima, mas do Banco Itaú, e falava o seguinte, a autonomia do Banco Central é as pessoas estavam comendo, né? Ou a outro spot estava com livros escolares, e aquilo sumia. Então, a autonomia do Banco Central deveria ser quem via. O que é esse Banco Central? Eu não sei, mas deve ser uma coisa ruim a autonomia do Banco Central, porque sumiu a comida. Eu pergunto à doutora Zena Latif, né? O que é o Banco Central? Eu digo isso por causa da declaração recente do presidente da República em entrevista agora à Globo News, a Natuzanelli, né, especialmente. A questão, qual a importância da autonomia do Banco Central? É importante ou não? E que reflexo isso tem na economia? Bom, então, primeiro, tem alguns elementos ali dessa autonomia. O que é o elemento principal? É o mandato fixo do presidente do Banco Central e da sua diretoria, e mandatos que não são coincidentes com o do presidente da República. Então, o presidente da República, ele entra, e o Roberto Campos Neto vai ficar ainda mais 2 anos. Isso tira muito das incertezas quando a gente tem mudança da política, como agora. Né, que você fala, não, olha, você, né, tem uma continuidade. Mas mais do que isso, é uma forma de você diminuir, quer dizer, isolar o Banco Central de pressões da política. Né? Sendo bem justa com o Lula, no seu primeiro e no segundo mandato, vamos lembrar que a gente tinha ali, né, o Henrique Meirelles, ele teve uma postura de dar autonomia para o Banco Central, até porque uma pessoa do calibre do Meirelles e daquela diretoria, os vários que passaram naquela diretoria, também não aceitariam uma pressão de fora, né? Porque daí as pessoas têm seu CPF, falam, não, olha, desse jeito, presidente, fique à vontade, eu vou embora, não quero atrapalhar, mas eu não vou assinar esse negócio, né?
Então, a verdade é que o PT, quer dizer, o Lula deu sim essa autonomia de fato. Ele deu essa autonomia de fato. Daí tem toda a controvérsia do governo Dilma, né? Que não está muito claro o que foi pressão sobre o Banco Central e o que foi mesmo. Aliás, tem que separar a coisa. O que foi pressão do Banco Central, o que foi erro de política monetária, né, que a inflação escapou, e o que estava fora até do controle do Banco Central, que é quando o fiscal sai do controle, o Banco Central tem uma dificuldade muito maior para trazer a inflação de volta. Né? Você pode colocar o presidente mais conservador do mundo, Paul Volcker ali, e ele vai ter dificuldade de trazer a inflação de volta, porque a política monetária ela vai perdendo a sua eficácia quando o fiscal vai saindo de controle. Né? Fica aquele Banco Central enxugando gelo. Numa situação limite, o Banco Central perde totalmente o poder, que é uma patologia na economia chamada de dominância fiscal, que o Brasil, algumas vezes, caminhou para esse tipo de patologia. Bom, quando veio a transição, claro que tirar da frente, que todo mundo ficava, mas quem que vai ser o ministro, quem que vai ser isso, quem que vai ser o secretário do Tesouro, quem é o time econômico, tal, você tirar da frente a preocupação com o Banco Central é um ganho, né? Agora, não que eu acho que o Lula vai, assim, a julgar pela postura dele do passado, eu não acho que teria, primeiro, o retrocesso dele acabar com a autonomia, com a independência, eu não acredito que ele faria isso. E acho que a tendência dele é dar autonomia para, quer dizer, respeitar isso. E respeitar mesmo que não fosse previsto em lei, isso que eu quero dizer. Agora, por que a fala dele trouxe preocupação? Por duas questões. Primeiro que o mercado né, já fica pensando, tá bom, daqui 2 anos o Roberto Campos sai, e quem que vem? Será que essa fala do Lula é porque ele vai colocar alguém ali que... Sim. Ele possa ter controle? Então já fica aquela coisa. Mas antes disso, já este ano, meados do ano, tem a reunião do Conselho Monetário Nacional, e o Conselho Monetário Nacional define a meta de inflação. Então também o receio que a meta seja elevada. Então, tudo é uma questão de contexto, Vila. Se essa fala do Lula fosse em outro contexto, mas como tem essa discussão do mercado de preocupação com o que vai ser a meta de inflação, dúvida em relação à meta de inflação, e como tem um estranhamento em relação às falas do Lula, então fica assim, por que ele está falando isso? Ele está querendo dar algum recado? Será que é uma forma dele dizer que lá na frente ele vai querer um outro perfil de banqueiro central? Quer dizer, realmente o Lula tem colocado, lamentavelmente, muito ruído, né? Isso atrapalha muito. Tem uma última questão, eu queria só fazer antes um parênteses. Desculpa, eu não expliquei a importância também do efeito no final. Sim, como já perfeito, tem muito país que fez a autonomia do Banco Central, o que tem consolidado na literatura é que não que dar autonomia resolveu todos os seus problemas, mas é uma forma de aumentar a potência da política monetária. Você não tem que subir tantos juros assim para manter a inflação controlada. A literatura, ela mostra isso. Não quer dizer que você faz e resolveu o problema, não é isso. Por exemplo, agora tem autonomia, mas se você não cuidar do fiscal, o Banco Central vai sofrer todas as consequências disso, com autonomia ou sem, né? Então, mas os países têm que desenhar o seu arcabouço institucional nas várias frentes para ter melhores resultados. E isso é um ingrediente do arcabouço institucional que ajuda a aumentar a potência da política monetária e, portanto, não ter que subir tantos juros assim quando a inflação sobe. Eu queria colocar justamente uma última questão para saber a sua opinião, mas antes eu queria fazer um breve parênteses, porque sempre nesse canal a gente insiste, nada é para lacrar, nada para fazer panfletaria, sempre a ideia que eu brinco que as entrevistas é uma espécie de universidade aberta, porque nós temos mais de 300 entrevistas, sempre com grandes economistas, juristas, ministros do Supremo, ex-ministros, historiadores do exterior e daqui.
E você fez, a senhora fez um ser educado, a referência ao Paul Volcker, só lembrar que foi na gestão Jimmy Carter, né, quando a inflação norte-americana, né, atingiu 2 dígitos, e aí o Banco Central, se eu estiver errado, norte-americano, subiu a taxa de juros, e aquilo teve um efeito fora dos Estados Unidos devastador, especialmente sobre nós, né? A dívida do México, que vai dar em 82 na suspensão do pagamento da dívida, vai dar aquela confusão danada. Mas é isso que, porque na gestão Carter, o curioso é que o Carter, anos depois, é visto de uma forma diferente do que era visto no seu quadriênio. Ele não foi reeleito, vamos lembrar também, né? Mas pela figura pública dele, mas no campo econômico, foi um momento de desastre a gestão Carter, né? Só para lembrar. Não é fácil, não. Fazer o trabalho duro não é fácil. Não é fácil. Deixa eu lhe perguntar uma última questão, que está todo mundo falando. Falaram na campanha eleitoral, eu fico vendo os dados do PIB, depois fico olhando as exportações brasileiras, historicamente, tento olhar, tal, estudar e ler, porque a minha geração, lá atrás, dos anos 70, a grande figura econômica, para mim, cheguei até a conhecê-lo, foi o Celso Furtado. Tal. Eu lia tudo aquilo e ficava, desde a formação econômica do Brasil, e eu ficava tudo fascinado por aquilo. Imagina, os tempos era tão difícil, em 1975, que nós convidamos ele para fazer uma palestra. Na época eu fazia a economia na PUC e depois história na USP. O reitor da PUC proibiu o Celso Furtado de fazer uma palestra em 1975 na PUC, no campus Monte Alegre. Bem, isso para ver como eram os tempos. E já tinha acabado, ele não tinha problema de cassação, nada disso, porque já tinha passado no ano anterior. Bem, e não havia nenhum processo legal contra o Celso Furtado, nada disso, né? Mas a gente era muito marcado lá pela leitura e pela visão de industrialização. A nossa saída era industrialização. E para tudo, inclusive para o Nordeste. Bem, viu-se que depois não era bem assim, né, etc, etc. Mas hoje se fala em reindustrialização. Eu pergunto, qual é a sua posição sobre isso? Porque eu, quando converso aqui no canal, tento falar para as pessoas, não é a industrialização da primeira, da substituição de importações, da época da CEPAL, nós estamos em outro mundo, né, o século XXI. A doutora Zena Latifi acredita que o Brasil possa realizar um processo de reindustrialização e a indústria ter um papel no PIB, nas exportações, como teve até meados dos anos 1980? Muito bem, essa pergunta é importante. Olha, quando a gente, assim, esse é um tema que sempre volta e traz preocupação, então é sempre importante olhar os números, olhar o que está acontecendo. A minha avaliação é que boa parte da fraqueza da nossa indústria é porque a gente erra muito na política econômica, diminui a capacidade de consumo de massas, e aí impacta esse setor. Né? Quando a gente olha o desempenho, aí tem duas observações importantes para falar. Quando a gente fala em desindustrialização, falar de desindustrialização, na minha visão, só faz sentido a partir de 2010, 11. Porque até então, governo Fernando Henrique, governo Lula, ou antes disso, a nossa indústria ela estava crescendo em linha com o mundo. Em linha com o mundo. Então, não vejo por que falar em desindustrialização. Claro que tem momentos que a participação no PIB cai, mas muito porque o setor de serviços começou a ter uma dinâmica, ainda mais com as novas tecnologias, cada vez mais aumentando, tendo uma dinâmica diferenciada, né? E aí tem um peso muito maior no PIB, naturalmente. Mas não é porque a indústria estava tão mal assim. Então você fala, mas os juros estavam altos, o câmbio estava lá embaixo, machucou muito a indústria. Depende, se você for olhar o que estava acontecendo no mundo, você vai ver que é equivalente ao que estava acontecendo aqui. Né? Então, acho que não faz sentido falar em desindustrialização até então. Onde a gente descolou do mundo, daí você fala, olha, aqui não tem dúvida, aqui é desindustrialização na veia. Foi a partir de 2011. Ou 10, 11, 11 é mais claro. Foram muitos erros de política econômica. Desde a macroeconomia, que fez o Banco Central ter que subir juros para 14,25, e aqui faz um parênteses que é importante. Se hoje a nossa Selic está em 3,75, porque a inflação aqui está alta e no mundo também, lá atrás era só a gente. O mundo estava com inflação baixa.
E a nossa aqui saindo do controle por causa dos excessos do lado fiscal, dos estímulos em excesso. Quando tem esses estímulos, era banco público, era juros que estava lá embaixo, era daí aquela ideia, a Dilma forçou a mão do Banco Central, mas fica sempre a dúvida do que aconteceu de fato. Gasto público, tudo muito forte. Num primeiro momento, a sociedade celebra, só que depois vem a fatura, né? Que foi a inflação, juros altos, que foi um dos componentes daquela severa recessão que a gente teve entre meados de 14 e 16. Mas, para além disso, foram muitos intervencionismos estatais. O exemplo clássico na microeconomia, do lado da micro, né, é aquela MP 579 do setor elétrico. Mas teve muito mais coisa, né? Todas as intervenções equivocadas na Petrobras, enfim, a lista é muito grande. Coisas que foram até iniciadas antes, no Lula 2 até. Mas a Dilma realmente, ela pôs ali o pé no acelerador e dobrou a aposta, e aí a gente teve essa crise severa. Aí o Brasil descolou totalmente, a nossa indústria descolou totalmente do mundo. Aí você fala, olha, aqui é desindustrialização. E a gente ainda sofre as consequências disso, porque se por um lado o PIB voltou ao patamar pré-crise lá de trás, a indústria não. A indústria não conseguiu se recuperar, porque foram muitos anos de baixo investimento, tem a concorrência de produtos, os setores que concorrem com produto chinês sofrendo muito, né? Então, mesmo agora que teve um ensaio de recuperação, mesmo assim não foi suficiente. Então, aí sim é desindustrialização para valer. Agora, respondendo a sua pergunta desse debate que a gente tem hoje, que é um debate no mundo, não é só no Brasil, que é o seguinte: se o mundo tem um avanço tecnológico tão forte, não fazer nada é ficar para trás, porque o mundo vai, você não está avançando. Trabalho de uns anos atrás da própria CNI falando que a nossa indústria, claro que é bem heterogêneo, tem setores que são muito dinâmicos, tem setores que são menos dinâmicos, mas o trabalho deles era falar que tem uma defasagem tecnológica de 30 anos na nossa indústria. De novo, é bem heterogêneo isso, a gente tem alguns setores de excelência que vão bem. Mas o fato é que se o uso da tecnologia está mais intenso, você tem que correr atrás, senão vai aumentar ainda mais esse hiato que tem entre o Brasil e o resto do mundo. E o resto do mundo, eu estou falando, nem é o mundo emergente, porque se for comparar com o emergente, daí a gente perde feio, né? Bom, eu acredito o seguinte: o Brasil precisa avançar em reformas horizontais, a começar pela própria reforma tributária, porque eu não tenho dúvida que é a indústria que mais sofre com esse chamado custo Brasil, e quando tem erro de política econômica, é o primeiro setor a sentir. É ali que você sente primeiro. Então, primeiro, por que eu estou falando que sente mais o custo Brasil? Primeiro, a carga tributária é mais alta. Junto com a carga tributária mais alta, vem toda a complexidade do sistema tributário, né? Os outros setores não têm tributação tão elevada. Parte dessa questão da reforma tributária é justamente tratar todos os setores de forma igual. Então, é um setor que precisa de mão de obra mais preparada. Olha, eu tive uma experiência breve ali na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Uma das coisas que a gente tratava era da questão da empregabilidade das pessoas. Tem os postos de atendimento ao trabalhador, né, os PATs, que tem ali, as empresas colocam ali os anúncios de vagas e tal. Não consegue preencher, porque a gente não tem mão de obra preparada para isso. Então, claro que precisamos preparar a nossa mão de obra para essas tecnologias. Então, não é brincadeira, né? Tem um trabalho muito grande aqui. Então, a indústria precisa de mão de obra preparada e não encontra. Então, quando você vai somando tudo, é um setor que sofre muito, né? Então, quanto mais você avançar nessas reformas para melhorar o ambiente de negócios, e tivemos alguns avanços importantes quando o Rogério Marinho era o secretário, né? Avançou em algumas coisas importantes para melhorar aí aumentar, né, a produtividade da nossa indústria, mas enfim, é um caminho que é difícil. Vai ser um passo importante, um passo largo,
a reforma tributária. Então, essa é a primeira coisa. Política mais ativa para ajudar a indústria, eu acho que não vai ser efetiva, não vai funcionar, não funcionou no governo Dilma, não faltou subsídio, não faltou proteção para a indústria, a gente teve aumento das barreiras do comércio exterior, a gente teve aumento de renúncias tributárias, teve Inovar Alto, né, que é uma coisa específica para a indústria automobilística, teve tanta coisa, crédito subsidiado do BNDES, não é isso, acho que a fórmula hoje é muito mais de melhorar o ambiente de negócios para deixar a indústria respirar, errar menos, né, o governo errar menos, de um lado ir removendo esses obstáculos aí que a gente chama de custo Brasil, e procurar uma gestão da economia com menos erros para a gente não ter que conviver com inflação desse jeito, certamente com juros desse jeito. Agora, tem uma área que aí sim cabe uma política ativa. São duas áreas, na verdade. Uma é crédito para empresas que não têm acesso ao mercado, ou que o acesso é mais difícil. A gente, apesar de ter um sistema bancário sofisticado, nesse país de tanta informalidade, nesse país difícil, muitas vezes as empresas têm dificuldade. Então, mas aí tem o BNDES, que nos últimos anos procurou direcionar mais a sua atuação para empresas de menor porte. E a outra coisa, essa sim, muito importante nesse contexto tecnológico, a gente não tem jeito. Financiamento, fomento à inovação, tem que ter uma participação do setor público, porque a inovação, o problema dela é que muitas vezes dá errado. O risco é muito alto. Então, empresa jovem, inovação, tem que ter a mão estatal. Claro que, se puder, o ideal é que tenha o Estado e o setor privado juntos para poder dar alavancagem. O Estado sozinho é difícil. E o setor privado, ele ajuda na seleção. Mas tem que ter a mão do Estado para a inovação. Isso eu não tenho dúvida que tem que ter. Pelo risco, porque o risco é muito elevado. A maioria das inovações não dá certo. Então, isso é importante. E a mão do Estado, permita só a mão do Estado significaria o apoio a centro de pesquisas, grande parte é na universidade pública que é realizada, e numa política de financiamento por parte, por exemplo, do BNDES, sabendo dos riscos que essa inovação pode causar, né? Sim. Faz parte. A gente, acho que assim, um modelo que é muito citado, e com razão, é de Israel, e eles falam assim, a gente financia o fracasso. Qual que é a ideia dessa frase? É o reconhecimento que inovação dá errado. Faz parte, mas tem que ter alguém ali para financiar. E a gente tem algumas áreas no Brasil, porque assim, tem coisa que vai ser muito difícil a gente concorrer. Tem coisas que a fronteira já foi, e é muito difícil a gente concorrer, mas tem áreas nossas aqui que o Brasil tem expertise para isso. Por exemplo, na área médica, ou mesmo nas inovações, nas pesquisas ligadas à questão ambiental. Tem uma história muito interessante que é da criação da Embrapa, né? E por que lá atrás, né, nos anos 70, e a motivação da Embrapa era assim, olha, como é que faz para produzir no Cerrado? Como é que faz para produzir nas nossas realidades? A fórmula dos países lá do norte, né, não vão funcionar para a gente. A gente tem a nossa realidade, é o nosso solo, é o nosso clima. Como é que faz, né, para ter produtividade? E olha o que aconteceu com o Brasil, de um país que saiu de uma situação de insegurança alimentar para o grande produtor de alimento do mundo. Então, nós temos algumas vantagens comparativas aqui que a gente precisa explorar. Aqui tem um ponto importante, Vila, que é o seguinte, às vezes as pessoas acham que assim, você dá um dinheirinho aqui, daqui, não é espalhar, não tem que escolher aqueles setores que a gente tem mais vantagem, né? Quando você fica espalhando muito, porque tudo é caro, né? Você acaba não fazendo nada muito bem. Então, esses polos no Brasil que se destacam pelo expertise em determinadas áreas, as vantagens comparativas precisam ser exploradas e precisa ter, quanto mais casar setor privado com setor público, melhor.
Eu só queria fazer um parênteses para encerrar nossa conversa, que deu uma verdadeira aula. Lembrar que no nosso canal tem uma entrevista contando a história do surgimento da Embrapa, que é o ministro Cirne Lima, ali, e quem depois desenvolve a Embrapa, após a criação do Cirne Lima, que já é no final do seu mandato ministro da Agricultura, é o ministro Alisson Paulinelli. E aí ele conta toda a história do que foi fazer uma seleção de pós-graduação na área. Cadê os pós-graduados? Não tinha. Aí há todo um programa do CNPq. Um monte de gente estudar. Um monte de gente estudar em todos os continentes, trazer esse conhecimento e relacionar com o que nós tínhamos aqui, né? E foi essa revolução que você está apresentando aqui, essa revolução agrícola que nós tivemos, muitas vezes silenciosa, né? Porque o país acabou não vendo essa revolução agrícola. Nós falávamos antigamente que a reforma agrária era a condição sine qua non para o desenvolvimento da indústria nas cidades. E a indústria desenvolvia nas cidades porque teria um mercado no campo, tal. Era aquela velha história que se falava, nós tivemos um enorme desenvolvimento no campo sem passar pela reforma agrária tradicional, menos aquela adotada pelos chamados, entre aspas, grupos de esquerda a partir dos anos 1930. Então, isso que você falou, essa questão do exemplo de Israel é muito interessante, né? E que nós temos, isso é uma ousadia, né? Sair do lugar comum, né? Buscar a ousadia econômica, o papel do Estado e da iniciativa privada. Foi uma exposição... Tem um ponto, posso falar um ponto aqui, só para fechar esse raciocínio, que assim, a gente, parte uma das consequências do ativismo estatal exagerado é que a gente criou uma cultura nas nossas empresas. Isso não é uma crítica, tá? Mas para avançar na vida, você tem que reconhecer as fraquezas, senão você não, né? Claro. Então, a ideia é uma coisa construtiva aqui que eu quero falar. Mas nós não temos um setor privado, via de regra, claro que, de novo, é bem heterogêneo, mas a gente não tem um setor privado que tem essa questão da inovação como parte da sua estratégia competitiva. A gente não tem isso no nosso DNA. Então, por isso que é uma equação complexa no Brasil. Muitas vezes, para o setor privado, os vários segmentos do setor privado, às vezes é melhor ir para Brasília tentar conseguir um benefício tributário, por exemplo, do que entrar nessa agenda de ganho de produtividade, né, de gestão, ganho de produtividade, inovação. Então, é uma distorção que a gente tem, que tem marcas históricas no Brasil. Isso vem de longe, né? Mas o fato é que tem hoje, quando a gente olha o setor privado, tem muitas empresas que já têm outra visão, né? Então, hoje o Brasil tem setores muito dinâmicos, né? O próprio agronegócio, e que tem uma visão de inovação e de ganho de produtividade, de incorporação de tecnologias, que é incrível. O que a gente precisa é acelerar, disseminar essa visão no país e, obviamente, de novo, né? Tem coisa que tem que ter o Estado, não tem jeito, tem que ter Estado forte para tocar. Perfeito. Puxa vida, olha, muito obrigado à doutora Zeina Latif por essa aula, essa verdadeira aula magna, dessa ampla exposição sobre questões da conjuntura econômica brasileira, das questões internacionais e do passado recente no Brasil e dos desafios, né? Mostrando que enfrentar as grandes questões econômicas não há uma varia de condão, como alguns, parece tudo muito fácil, resume questões tão complexas, não basta fazer tal coisa, tem muito uma discussão no campo acadêmico, né? E uma análise, e aí tem de tirar um pouco essa ideologia barata, né, primária, muitas vezes, de vir com respostas prontas, né? Eu sempre brinco, sem ser o Policarpo Quaresma, mas temos de pensar o Brasil em português. A gente pensava muitas vezes o Brasil em inglês, em francês, em russo, em certa época, e até em chinês, né? Então é melhor pensar algumas vezes em português também, porque a gente encontra saídas muito originais. Então, professora, muito obrigado mais uma vez pela brilhante entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Vila. Até uma próxima. Até uma próxima. Valeu, obrigado.